Salve, salve, amigos! Hoje nós vamos falar de consciência e subconsciência, baseado no livro A Grande Síntese, escrito por Pietro Baldi, inspirado pela entidade que se denomina Sua Voz. Então, ensina o autor há infinitas dimensões. Nós estamos aqui, né? Na terceira dimensão, a dimensão espacial. Essa é a primeira dimensão, que o autor dá o nome de fase gama, letra grega gama. E a dimensão seguinte, após a nossa, é a dimensão conceptual, né, que envolve conceitos, consciência, raciocínio, inteligência, cujas unidades de medida são a consciência. A fase gama, que é a fase da matéria, evolui para a fase beta, que é a fase da energia. Na fase beta, que é essa dimensão seguinte, após essa espacial, a primeira manifestação que surge é o tempo. O ponto que iniciou na fase gama evolui para a superfície, evolui para volume. O volume, né, movimenta-se na fase beta, não mais na direção espacial, mas em nova direção conceptual, e aí nasce a reta. Em gama, que é a matéria, o ponto desloca-se no tempo e dá origem à reta. Em beta, que é a fase da energia, posterior à gama, o ponto desloca-se no tempo e dá origem à consciência linear. Essa consciência linear ainda não é vida, não faz julgamentos como a consciência humana, não sabe dizer eu, né? Não sabe que, por exemplo, eu sou Beth, né? Ele é João, ela é Maria, não sabe quem é. Mas é uma consciência do transformismo. O tempo nasce em beta, que é a fase da energia como propriedade de energia. E só as forças é que tomam a iniciativa do movimento, que as forças têm essa característica dinâmica de movimento. A fase gama, que é a matéria, sofre o movimento, mas não o inicia. Então, a evolução da substância segue de gama, que é matéria, para beta, que é energia, para alfa, que é consciência. Alfa é a fase subhumana e humana da consciência mais completa, a fase subhumana, né? Então, quem são, né? Que estão na evolução das espécies, quem é que está abaixo dos seres humanos? Os animais. E essa alfa é a segunda dimensão conceptual, que corresponde à dimensão da superfície no sistema espacial. Então, no sistema espacial, surgiu o ponto que deu origem à linha, que deu origem à superfície, que deu origem ao volume. Então, para ter um pontinho, ele se movimenta no tempo, surge a linha. A linha dobra e aí nós temos a superfície. A superfície dá origem ao volume, que é tudo isso, né, onde estamos mergulhados. Já no sistema conceptual, o tempo origina a consciência linear, que origina a consciência subhumana e humana ao longo do tempo, né, através da evolução. E escreve sua voz. Tal como da linha se passa à superfície, com deslocamentos em novas direções extralineares. Então, por exemplo, o ponto, né, se ele vai numa só direção, ele forma uma linha. Mas se ele vai em várias direções, esquerda, direita, frente, né, atrás, ele vai
em várias direções extralineares, forma a superfície. Então, retomando, tal como da linha se passa à superfície, é a linha, né, que assim várias direções se transforma em superfície, assim, por deslocamentos semelhantes, a consciência humana invade o transformismo de outros fenômenos, diferenciando-se deles, e aprende a dizer eu, a perceber a própria individualidade distinta das outras. Então, eu sou uma pessoa, né, separada da outra. Eu sou uma individualidade. E essa consciência humana dobra-se sobre o ambiente, né, até transforma o ambiente, projeta-se para fora, observa e julga. Então, essas são as características da nossa consciência. A consciência humana projeta-se para fora por meio dos sentidos, que é a visão, a audição, a sensação, né? O tato, o paladar, o olfato. E os sentidos são características da segunda dimensão, que é essa dimensão da consciência, que é a dimensão conceptual, que vem depois da dimensão espacial. No sistema espacial, nós tínhamos o ponto, que origina a linha, que origina a superfície, que origina o volume. E no sistema conceptual, temos o tempo, que origina a consciência linear, que origina a consciência subhumana e humana, né? Nós estamos aqui, animais racionais e irracionais, e a partir dessa nossa consciência humana é que vai surgir a superconsciência, que é a consciência dos espíritos puros, né, que estão lá já no topo da evolução. E os sistemas sucessivos após esse conceptual, que é tempo, consciência e superconsciência, e os sistemas sucessivos são cada vez mais espirituais, cada vez mais rarefeitos e se estendem ao infinito, ou seja, as dimensões são infinitas. Fazendo um paralelo entre o sistema espacial e o sistema conceptual. Da mesma forma que a superfície absorve a linha, a consciência absorve o tempo e o domina. As forças precisam do tempo, mas o pensamento supera o tempo. Olha que interessante. Na passagem da fase beta, que é energia, para a fase alfa, que é consciência, a dimensão tempo tende a desvanecer-se, mas subsiste de forma intensamente acelerada, num ritmo intensamente acelerado. Então aqui, para nós, da consciência humana, o tempo transcorre, apesar de tudo, lentamente, em relação ao tempo dos espíritos puros. Como diz, né, na Bíblia, para Deus 1000 anos é um dia. É uma metáfora, né? E quanto mais baixa e material é a consciência, ou seja, quanto menos é evoluído o ser humano, mais lento é o tempo. O tempo é uma onda de energia. Então, para a criança, por exemplo, o tempo demora para passar, né? Já para um adulto passa super rápido. O pensamento implica tempo somente enquanto é energia, enquanto é mais cerebral, racional e analítico. Olha outra informação valiosa. O tempo, né? O pensamento implica tempo, porque o pensamento ainda é energia, o tempo ainda é energia. Mas vai chegar um momento em que o pensamento deixará de ser cerebral, racional, analítico, e aí o tempo não será mais energia.
É muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente absorver. O sistema conceptual é o segundo sistema tridimensional, porque cada sistema é trino. Então, aqui na matéria nós temos a linha, a superfície e o volume. Nesse segundo sistema, que também é tridimensional, nós temos o tempo, a consciência e a superconsciência. E há uma aceleração contínua de ritmo à medida em que evoluímos. O tempo vai passar cada vez mais rápido. Nessa aceleração, o tempo é gradualmente absorvido. A superconsciência domina e absorve a consciência, assim como o volume fez com a superfície no sistema anterior. E o tempo vai se acelerando. A evolução na fase beta, que é energia, dá origem à consciência humana, e essa consciência humana é construída por meio de uma profunda elaboração da vida. A gente vê aí, são milhões de anos da evolução das espécies até chegar ao homem, né? Ao ser racional. Bom, a consciência, falando agora da consciência humana. A consciência humana não é mais linear, né? Porque a consciência linear não é vida ainda, é só a consciência do transformismo. Já a consciência humana não é linear, não é limitada em si mesma, nem limitada a um fenômeno, a um acontecimento. A consciência humana pode mover-se em todas as linhas da superfície, em todas as direções. Daqui para cá, para cá, para cá, para trás. E com isso abraça muitíssimos fenômenos, né? Acontecimentos, se aprende. A consciência humana é então hiperespacial nesse sentido de superfície, mas ainda é dimensão de superfície. Por isso é que está presa a consciência humana ao relativo. Só pode mover-se no finito, aqui no finito da superfície, e só pode conceber por análise, ou seja, por meio da observação, da experiência, que é a característica da nossa ciência atual. E para atingir o volume, agora, né, fazendo um paralelo com a dimensão anterior, foi necessário que a superfície se movesse numa nova direção. Que por exemplo, a superfície se dobrasse no perpendicular, para cima, para baixo, vamos dizer assim. Vamos pegar um cubo. Então tem a linha, né, que forma a junção de dois lados, essa linha. Ela dobrando formou um lado do cubo, que é a superfície. Esse lado do cubo, dobrando, formou o cubo todo, que é o volume. Então, para atingir o volume, foi necessário que a superfície se movesse numa nova direção para formar o volume, né? E da mesma forma, para atingir a superconsciência, é preciso multiplicar a consciência por um novo movimento, né? Não ficar só na superfície das coisas, no superficial, no plano superficial. É preciso um movimento perpendicular. Aqui está a superfície, né? Toda a superfície, o movimento perpendicular sobre o plano da superfície da consciência. É preciso conquistar um ponto de vista fora desse plano superficial. E aí se conquista a superconsciência, que domina o relativo, que domina o finito, que move-se no infinito por síntese, vê tudo, né? Num golpe só, num insight, numa intuição, não move-se do infinito, mas por análise, né? Análise, a gente pega um acontecimento e
quebra em vários pedacinhos e analisa cada pedacinho, e aí junta tudo, pega algo particular e aí extrapola para entender o geral, mas aquilo que a gente pegou é só uma particularidade do nosso planeta. Agora, a síntese não, é um conhecimento intuitivo global. Escreve sua voz. A passagem do finito ao infinito, do relativo ao absoluto, não é uma sucessão, nem uma soma de relativos, mas algo qualitativamente diferente. Existe diferença de qualidade, diferença de natureza, não mais de quantidade, não mais só de medida. A superconsciência move-se nessa atmosfera mais alta que a consciência humana, em contato direto com os princípios que nós tanto procuramos e que tentamos alcançar, esses princípios, por meio de sínteses parciais. A gente, observa esse conjunto de fatos e faz uma pequena síntese aqui. Observa esse outro conjunto de fatos, faz uma pequena síntese aqui, elaborando teorias. Mas a superconsciência, ela consegue uma síntese total, consegue ter essa visão total. E então, em contato direto com os princípios, é que a superconsciência vê o presente, o passado, o futuro num lance só. E aí retoma, explicando com muitos detalhes a sua voz no livro A Grande Síntese. Não se trata de somar fatos, não se trata de somar observações e descobertas, nem de multiplicar conquistas da nossa ciência. Não é assim que a gente vai captar toda essa síntese, conquistar a superconsciência. Mas trata-se de mudar-nos a nós mesmos. Não mais o lento e imperfeito mecanismo da razão, mas a intuição, que é rápida, que é profunda. A intuição, ela é conquistada através da evolução. Os espíritos evoluídos são muito mais intuitivos. Não mais a projeção da consciência para o exterior, por meio dos sentidos, que apenas tocam a superfície das coisas, mas a expansão interior. É uma percepção anímica direta. O próprio espírito, capta, de um lance essa percepção. É o contato imediato com a essência das coisas. Essa é a consciência maior que nos aguarda, a superconsciência. É para lá que nós estamos marchando, na nossa jornada evolutiva. Em nós, essa superconsciência ainda está na forma de germe, está latente, esperando o nosso esforço, o nosso empenho para desenvolvê-la, para que ela se revele, para sair do plano da nossa consciência aqui, que é uma superfície, que só toca a superfície das coisas e não a essência ou os princípios. Nós precisamos conquistar um ponto fora dessa superfície. E aí é que ocorrem, quando surgem essas intuições dos gênios, diz a sua voz, das criações morais dos santos, aqueles grandes exemplos que eles nos deixaram, são apenas perpendicularidades levantadas do plano da superfície por antecipação. Por alguns instantes eles saíram do plano da consciência, viram um ponto acima e tiveram as intuições. A intuição é a nova forma de pesquisa da ciência futura. Não mais ciência, mas sabedoria. Esse será o nosso futuro. A superfície, mesmo percorrida em todas as direções, jamais nos dará
essa síntese volumétrica, porque a gente está aqui na superfície. Razão e intuição, análise e síntese, relativo e absoluto, finito e infinito são dimensões diferentes, produzidas em planos diferentes. Razão, análise, relativo, finito está aqui no plano da superfície, da consciência. Intuição, síntese, absoluto, infinito está lá, num plano acima, né? Nesse ponto que, né, perpendicular à superfície da consciência, está lá nessa superconsciência. Mas o absoluto e o infinito estão em nós, em estado de germe, né? De semente, de potencialidade. E a sua voz explica que as dimensões se sucedem. Então, retomando, gama, que é a matéria, originou o espaço, que originou na dimensão seguinte o tempo. O tempo é ritmo, é onda, é unidade de medida e dimensão de beta, que é a fase da energia. E aí, a partir, né, com a evolução surge a consciência. Consciência tem uma percepção exterior, usa a razão, a análise, percebe o finito, o relativo, é a dimensão de alfa, é a fase da vida que culmina nesse nosso psiquismo humano. E a partir de então, evolutivamente, com o tempo, vai surgir a superconsciência, que a percepção se dá por meio de intuição, é uma percepção interior, e aí o que ocorre é a síntese, há uma percepção do infinito, do absoluto, é a fase da superconsciência humana. E as dimensões ocorrem por trindades sucessivas e contíguas, uma depois da outra, na escala progressiva da evolução, desde o ponto, a linha, a superfície, o volume, depois vem o tempo, a consciência e a superconsciência. As dimensões aparecem e desaparecem ao progredirem. Assim, explica a sua voz, morrerá o tempo com a matéria. Né? Morrerá o espaço com a matéria. No plano espiritual, né, não existe mais matéria. Nos planos muito evoluídos, a matéria é muito rarefeita, muito quintessenciada. Então, morrerá o espaço com a matéria, o tempo com a energia, a relatividade com a consciência. Mas a substância que está sempre evoluindo, que, né, somos substância, também espírito, ressurgirá em formas e dimensões cada vez mais altas, assumindo sempre novas direções. Olha que fantástico, né? É bastante complexo todo esse assunto, mas é empolgante, empolgante. Vale muito a pena ler e reler a grande síntese. Tem autores que elogiaram muito esse livro, autores renomados. Por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, quando vivo, ele leu o livro e trouxe, né? Falou que a grande síntese era, assim, fenomenal, né? Que explicou muita coisa. Então, essas grandes cabeças se encantaram com a grande síntese. Então, vale a pena a gente, né, aprender um pouquinho dentro da nossa, do que pudermos, né? Então, obrigada, amigos queridos, pela atenção, que a paz de Jesus esteja sempre conosco e até a próxima.